Bom, muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, já temos agora funcionamento. A reunião de trabalhos foi distribuída, é clara, estou no ponto 1, dar nota aos senhores deputados que ontem decorreu uma reunião de mesa e coordenadores, onde tentámos de alguma forma antecipar algum do debate que se possa fazer hoje, a tentar estabelecer alguns consensos no que diz respeito aos calendários. Foi enviado uma proposta pelo Sr. Deputado Relator, que foi distribuída pelos seus coordenadores, que ontem esteve sinalizada, houve um debate, houve algumas dúvidas suscitadas e que, resumindo para os seus deputados que não estiveram presentes ontem, dizer que a proposta que nós recebemos seria, obrigaria a uma prorrogação dos nossos trabalhos até o dia 13 de julho, sendo essa a data para a aprovação do relatório, sendo que os prazos de preparação dessa reunião seriam até o dia 3 de julho, por exemplo, a próxima segunda-feira o envio da versão preliminar, até ao dia 10 haver o prazo de envio de propostas, depois no dia 12, por isso 2 dias depois, o Sr. Relator enviaria a versão final e no dia 13 faríamos a apresentação e a votação do mesmo. No debate de ontem, entendeu-se que se fosse possível, em face daquilo que é o calendário aprovado também para os trabalhos desta ação legislativa, aprovados em Conferência de Líderes, que seria desejável que houvesse aqui mais alguns dias, sobretudo no que diz respeito à ponta final, e estenderia-se isto até ao dia, ajude-me agora, dia 18, não é? Dia 18. O que significaria que havia mais algum tempo para o Sr. Deputado Relator poder incorporar as propostas que venham a ser entregues e também mais algum tempo para depois os seus deputados poderem analisar aquilo que é a versão final do relatório e para fazer-se a discussão e a votação. A informação do serviço é que, relativamente a esta matéria, não há qualquer limitação, até porque o que está aqui em causa para o plenário dia 19 são as matérias que têm que ser votadas no dia 19 em plenário. Como isto não é votado em plenário, mas é aqui na Comissão, e por isso, se for esse o entendimento dos seus deputados, eu transformaria a proposta que falámos ontem, se houvesse o consenso, como sendo a proposta sobre a qual nós temos que os liberar. Ou seja, teríamos então o envio do relatório até ao dia, se o deputado relator, mantemos o dia da primeira entrega, dia 3, depois até ao dia 10 temos uma semana envio das propostas, depois em vez de termos a versão final por parte do seu relator no dia 12, teríamos, eu estou a olhar para o calendário que é mais fácil, até o dia 7, não é? Sexta-feira, sendo que, não, 14, 12, peço desculpa, a ideia era ganhar uma semana, dia 12, e depois no dia 18 então teríamos a votação. É que eu não posso tomar a nota, eu não estou, peço desculpa. Dia 10, dia 12, 14 e 18. Pronto. Ou seja, as datas de 12 deslizam para 14 e a data de 13 desliza para 18. Até o dia 14 temos a versão final e depois do dia 14 ao dia 18 é o tempo que os seus deputados têm para analisar, maturar a proposta do seu relator e fazermos a discussão e a votação no dia 18. Posso pôr à votação este calendário que foi discutido ontem? Uma questão formal, eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Foi então aprovada por unanimidade esta. Bem, relativamente a este ponto ainda, posso fechar o ponto, Sr. Deputado? Muito bem. Então fechamos assim o ponto 1 da ordem de trabalhos, o que significa... É uma declaração de voto, Sr. Presidente. Deixe-me só terminar, sistematizar para uma questão de registro, o que significa que teremos que fazer hoje, sem falta, o pedido ao seu par para amanhã, no guião das votações, termos a proposta da prorrogação do prazo da Comissão de 3 para dia 18 de julho. Estamos sintonizados, peço o auxílio de todos os seus deputados, dos coordenadores, para junto às suas direções parlamentares também fazerem chegar, digamos, esta nossa conclusão. Sr. Deputado Costa Neves, pede a palavra para uma declaração de voto. Obrigado, Sr. Presidente. É efetivamente por uma declaração de voto para dizer que o PSD votou favoravelmente esta prorrogação dos trabalhos por considerar
que, na perspectiva da necessidade de unanimidade, devíamos dar o nosso assentimento para permitir uma outra operacionalidade ao relator e à apresentação do relatório. Não quero isto de forma nenhuma dizer, e o essencial da declaração de voto é esta, não quero isto de forma nenhuma dizer que concordemos com o fecho dos trabalhos, porque entendemos que não foram obtidas as clarificações necessárias e estão pendentes diligências que permitiriam essa clarificação. E, portanto, com esta declaração de voto, reafirmamos que votámos a favor nesta perspectiva. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Costa Neves. Dá a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, que pediu. Obrigado, Sr. Presidente. Não é uma declaração de voto, mas também, como não influenciava propriamente este calendário, também não fiz a intervenção anterior. Votamos a favor, estamos de acordo com o calendário que aqui foi proposto e aprovado, mas queria lançar para cima da mesa, na verdade, uma sugestão, solicitação. O relatório será votado no dia 18, isso não influenciará a votação em plenário, até porque ele não é votado em plenário. No entanto, eu sugeria que o Sr. Presidente pudesse, já que hoje até tem que contactar o Sr. Presidente da Assembleia da República por causa da prorrogação, de ver junto do Presidente da Assembleia da República a possibilidade de ser já incluído no plenário do dia 19 um ponto sobre a discussão do relatório. Novamente, ele não é votado, portanto não entra para o guião de votações, mas se houvesse abertura para ser incluído um ponto, creio que ficaria toda a discussão realizada dentro desta sessão legislativa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós podemos tentar essa... Já agora continuamos com o debate, Sr. Deputado Leitão Amaro. Senhor Presidente, cumprimentando e todos os senhores e senhores deputados, após a aprovação de um relatório em Comissão Parlamentar de Inquérito, seguem-se alguns procedimentos, desde logo o envio do mesmo à Procuradoria-Geral da República. Só após o que é feito o agendamento para discussão por todos os deputados. Eu presumo que o Sr. Deputado Carlos Pereira nos informará que está a pensar fazer um relatório de 3 páginas. Pelo que, com certeza não o fará, ninguém espera isso. Pelo que, seja o dia 18, seja o dia 13, é absolutamente inviável, seria incompreensível, para além de, tanto quanto sei, ser uma aceleração ou antecipação de atos processuais que se vão seguir e que se têm que seguir antes da discussão em plenário, mas seria basicamente impor a todos os deputados desta Assembleia, que precisam, obviamente, para que exista uma discussão com o mínimo de consistência no plenário, um prazo de preparação e de análise do relatório, e que, portanto, eu creio que perceba a boa fé e a boa vontade do Sr. Deputado Moisés Ferreira. Não vou fazer qualificações políticas, toda a gente sabe o que é que o PSD entende sobre a pressa relativamente a isto, mas parece-me que é manifestamente incomportável, dificilmente compaginável com os trâmites processuais que se têm que seguir e, ao que eu sei sobre o histórico de comissões de inquérito, também as coisas não casam. Sobre o mesmo tema, é porque nós temos aqui informações, estivemos a pensar nisto, mas ouvíamos os grupos parlamentares primeiro. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Não percebi minimamente nenhum dos argumentos que o Sr. Deputado Leitão Amaro trouxe para contestar a proposta do Bloco de Esquerda e uso da palavra exatamente para dizer que subscrevemos a proposta do Bloco de Esquerda.
Bom, muito obrigado. Não sei se mais algum partido se quer pronunciar sobre isso. Eu dava só a nota de que isto está previsto no próprio regimento, há um prazo que está estabelecido no artigo 21 e que os agendamentos são da responsabilidade da Conferência de Líderes. E por isso o que nós vamos fazer, independentemente do debate, é atender ao que diz o artigo 21, que estabelece um prazo de marcação até 30 dias para esse efeito. A Conferência de Líderes é composta pelos líderes parlamentares, pela mesa da Assembleia, e é uma questão que os grupos parlamentares poderão suscitar na próxima Conferência de Líderes a marcação, se for esse o entendimento dos grupos parlamentares, solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia da República que marque para o dia 19 ou quando for oportuno. Acho que, sinceramente, é o que é. Está previsto no artigo 21, há um prazo. Se for entendimento da Conferência de Líderes, que seja já possível no dia 19, que já tem um agendamento estabilizado e bastante longo, com um propósito também político bem definido, que todos nós conhecemos qual é. Se for possível, muito bem. Se não for, há de ser no dia que for agendado. Sr. Deputado Leitão Amaro, pede a palavra outra vez. Sr. Presidente, é só para clarificar um ponto adicional. O Sr. Presidente, e muito bem, fez referência ao artigo 21, mas o artigo 21 diz até 30 dias não é da aprovação, é 30 dias após algo que está previsto no artigo anterior, que é a publicação do relatório e das declarações de voto no Diário da Assembleia da República. Ou seja, presumo eu também, que não seja para vontade do Bloco de Esquerda, obrigar a que todos os grupos parlamentares entreguem as declarações de voto no momento em que é votado o relatório. Presumo que não é, assim não acontece, há um prazo regimental geral e, portanto, relatório... E reparem, isto é indiferente... Não, é ilegal. É isso mesmo que eu lhe estou a dizer, Sr. Deputado, é ilegal. E eu espero, e portanto, Sr. Presidente, o meu pedido é simplesmente este. Naturalmente, o Bloco de Esquerda fez aqui uma reflexão, uma preocupação, que no limite possa ser reencaminhada a preocupação do Bloco de Esquerda. Não pode ser sequer uma deliberação desta Comissão, porque seria ilegal. Os prazos são claros. No dia 18 ou no dia 13, o que fosse é indiferente. É aprovado o relatório ou não, é votado, não sei se vai ser aprovado, após o qual há um prazo, que é o regimental para entrega de declarações de voto, após o que uma coisa e a outra juntas seguem para a publicação no Diário da República, após o que só com a publicação em Diário da Assembleia da República, a Conferência de Líderes pode marcar no prazo de 30 dias. Ponto. É assim, não vale a pena. É evidente, não pode ser, e da parte do PSD não há garantidamente unanimidade para isso. Pelo menos aqui não há. Na Conferência de Líderes, se o assunto for colocado, assim se verá. Sr. Deputado João Almeida pediu a palavra. Sr. Presidente, só para dizer muito simplesmente, da parte do Grupo Parlamentar do CDS-PP, não há nenhuma razão para que não se cumpram as regras regimentais e, portanto, nem aprovarmos nada que seja restritivo, nem aprovarmos, o que seria inútil na mesma, porque o Sr. Presidente da Assembleia da República não se deixaria condicionar por isso, não aprovarmos nada impositivo, porque obviamente que o Sr. Presidente da Assembleia da República, se quiser agendar e puder agendar, agenda. Se ouvida a Conferência de Líderes, que é assim que o regimento e a lei determinam, portanto, acho que esta discussão não faz sentido, sinceramente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira pede a palavra também. Sim, é muito rapidamente, Sr. Presidente, até porque só para dizer que, enfim, o Bloco levantou esta questão. É óbvio que ela necessitaria sempre de unanimidade e consenso dos vários partidos para um agendamento, como se percebe. Era apenas isso. Não havendo, também não temos problema nenhum com a questão. Ficará marcado para um outro plenário. Já numa próxima sessão legislativa, a intenção era que, podendo, fazermos já essa discussão nesta sessão legislativa. Não podendo, fica para uma próxima sessão legislativa, também não há problema. Sr. Deputado João Almeida pediu a palavra de novo. Presidente, é exatamente sobre o que disse o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Essa competência não é nossa e nós não nos podemos substituir à Conferência de Líderes. Portanto, é só... Não, mas o Presidente desta Comissão não pode auscultar a ver se é possível. Essa é uma avaliação que tem sido feita pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, ouvido a Conferência de Líderes. E, portanto, que não fique a ideia que houve qualquer deliberação nesta Comissão, porque eu acho que não houve nem pode haver. Portanto, não é questão de não ter havido unanimidade.
não podia haver unanimidade sobre uma matéria que não é da nossa competência, julgo eu. Mas, senhores deputados, eu penso que podia fazer o resumo, fazendo aqui um pouco o papel de fazer a síntese. Penso que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda procurou foi transmitir que politicamente para o Bloco de Esquerda era urgente, era importante que isto fosse resolvido o quanto antes, fechasse o processo. E nós o que temos que fazer, enfim, foi o que eu tentei explicar com alusão ao regimento, é cumprir os prazos nos seus limites inferiores. É isso que nós podemos solicitar a toda a gente. Sendo também que não sendo prática comum, não tenho memória de que os prazos regimentais sejam, digamos, ultrapassados pela Conferência de Líderes. Claro, já aconteceu num ou noutro ponto. Se for essa a vontade, também terá que ser de todos, e por isso terá que ser das nossas lideranças em Conferência de Líderes. Ora, o que nós temos que fazer, de facto, é, recordando isto, é após a aprovação do relatório, há um prazo regimental até 3 dias úteis para a entrega das declarações de voto, e vamos seguir todos esses prazos para que as coisas possam ser o mais rapidamente possível. Ficamos assim, podemos dar como entendido por todos as preocupações políticas de uns e de outros, mas sobretudo o que vigorará será sempre aquilo que está estabelecido nos regimentos da nossa casa no que toca aos prazos, e é isso que nos deve preocupar. Muito bem, nós temos um segundo, ainda dentro do segundo ponto, temos a entrega de um requerimento por parte do CDS e do PP, mas havia também ontem na reunião sim, mas se me ouvissem rapidamente, eu queria dar conta. Foi distribuído, penso eu, durante esta reunião, um conjunto de ofícios que recebemos há poucos minutos do Tribunal da Relação, que tem algumas informações importantes. Não sei, provavelmente não tiveram tempo de ver ainda, e por isso também foi distribuído agora, foi também quando nós recebemos. E que tem um bocado a ver pode ter a ver. Bom, o Supremo deliberou no sentido de dar provimento ao recurso das entidades pelo facto dos seus recursos terem sido considerados extemporâneos, recordando o Tribunal da Relação tinha-se pronunciado relativamente aos recursos das diferentes entidades, a Caixa, das Finanças e da CMVM, no sentido de que já tinham ultrapassado o prazo, isto em linguagem corrente, para esse efeito. Houve entidades que recorreram e o Supremo veio dizer que não podia ser considerado um prazo urgente, e por isso, em vez dos 15 dias, seria 30 dias. O que significa que a Relação, neste momento, vai ter que analisar as reclamações o Supremo requisitou exatamente os processos, ou seja, há aqui um bypass que nós não conhecíamos e que ficámos a conhecer aqui há alguns minutos, sendo certo também que por este motivo também os processos ainda não estão no Tribunal Constitucional. Isso tem a ver com o requerimento que os senhores fizeram. Sim, mas para o que importa aqui, para o requerimento deles, em que solicitava que a Comissão se dirigisse ao Tribunal Constitucional no sentido de saber qual é que era o prazo, é um movimento que nós não podemos fazer, porque estaríamos a perguntar a quem desconhece. Ou seja, dizer aos seus proponentes que essa informação não existe ainda recursos no Tribunal Constitucional, porque ainda não foi assim decidido pela de Relação. Ou seja, o Tribunal da Relação ainda não se pronunciou sobre a validade do envio dos recursos para o Tribunal Constitucional. Sr. Deputado Leitão Amaro. Sr. Presidente, só para clarificar, essa informação que está a transmitir é relativa a todo o processo e todos os recursos, ou apenas relativamente àqueles que tinham sido considerados extemporâneos, e por isso, porque a informação que tínhamos era que parte dos processos e dos recursos tinham seguido para o Tribunal Constitucional, não aqueles que tinham sido objeto de recurso para o Supremo. Os que tinham sido objeto de recurso para o Supremo não estavam, por isso, transitados ou em fase de recurso para o Tribunal Constitucional. E a questão é saber se o processo ficou todo parado ou se há parte do processo
que está no Tribunal Constitucional, que é essa a ideia que nós temos. Ainda não temos a notificação do Tribunal da Relação se os recursos foram aceitos e enviados para o Tribunal Constitucional. É isso que eu estava a tentar explicar. Não sendo jurista, tenho alguma dificuldade na terminologia, não levem a mal, mas tento traduzir isto para a linguagem mais corrente, mas é esse que passa. A informação que eu tenho é que se aplica exatamente a todos. Ou seja, a intenção das partes reclamarem para o Constitucional depende de uma decisão, de uma análise da parte do Tribunal da Relação. E essa análise ainda não foi feita. E é-nos comunicada que está a ser, ou que oportunamente será feita. A questão toda é que o requerimento ou é reformulado e é dirigido para outra entidade que não aquela que estava prevista, ou então podemos até aprovar, oficiar uma entidade que vai dizer assim, não sei nada disso. Sr. Presidente, creio que estamos prestes a começar o plenário e a sugestão que eu faria era a seguinte: que suspendêssemos este ponto neste momento e que pedíssemos aos serviços da Comissão que contactassem o Tribunal Constitucional, porque a informação que temos era que havia parte do processo relativamente aos recursos dos reguladores que estaria no Tribunal Constitucional há uma série de meses. Sr. Deputado, estamos mesmo em cima da hora e eu vou adotar uma parte dessa sugestão, não tanto a substância. É que, de facto, como perceberam, os Srs. Deputados receberam estas informações durante esta reunião. Eu próprio recebia minutos antes da reunião começar. Acho que precisamos todos, nós próprios aqui também, de olhar para os papéis e, assim sendo, se fosse concordância de todos, vamos cada um de nós olhar para esta informação que foi distribuída, tentar cruzar com a informação que já existia, com as matérias dos diferentes recursos que estão, e continuaríamos no fim do plenário. Até mais do que então, que é amanhã às 9 da manhã. A questão toda ou então, nós temos aqui uma necessidade absoluta de oficiar o Sr. Presidente pela questão da prorrogação dos trabalhos. Está deliberado, pode-se fazer. Fazíamos amanhã às 9 da manhã. 9h30, 9h30, deputado Miguel Tiago, 9h30. É para termos tempo para perceber, de facto, as implicações desta informação que chegou agora. Sim, Sr. Deputado. À partida, daria para estar concluído e fazermos a reunião antes do almoço, já depois do plenário. O guião das votações. Que é só um passo. O estatuto do PEP. O guião das votações não é longo e não parece polémico. Pois, o guião não é longo. Sim, mas Sr. Deputado, eu não tenho dúvidas que a maioria dos deputados prefere fazer antes do plenário do que a seguir ao plenário. Mas tu és de cá perto, não é? Há muitos que não são de cá perto e que têm que ir para longe, não é? Querem fazer imediatamente após o plenário, amanhã, mas e o guião das votações não é muito grande? Após o plenário, amanhã, ainda antes do almoço? Sim, sempre antes. Ok. Após o plenário, ainda antes do almoço. Só para tratar do ponto 2. Um ponto 2 alargado. Não vejam só isto como sendo a questão do requerimento que terá que ser votado. Tem a ver exatamente com a abordagem que faremos das informações que recebemos agora destes ofícios que têm minutos. Quer dizer, desculpem não ser mais eficaz, mas eu próprio tenho alguma dificuldade em fazer esta análise, não é? Ninguém leu? Muito bem. Muito obrigado, Srs. Deputados. Até amanhã.